Inimigo tem tentado contra o teu povo para roubar essa hora da palavra, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, que o teu mover, doce Espírito, se faça presente em nosso meio, que grandes coisas aconteçam neste lugar, que nós possamos, Senhor, não ficar presos a liturgias de culto, mas, Senhor, que nós possamos ver o teu agir, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte, que é para Jesus, irmão. Ele é o digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Eu quero te dizer uma coisa, Ele te livrou da cruz do Calvário. Ele te livrou de um sacrifício, a qual nós teríamos que fazer, literalmente, por obrigação, porque se não tivesse a questão dessa obrigatoriedade, não existiria uma salvação. Mas a Bíblia diz no livro de Gálatas que Ele se fez maldito por nós, para nos livrar do quê ou de quê? Da própria ira de Deus. E Ele não hesitou em ir calado, mudo, quieto. Porque quando eu vi aqui, naquele terceiro louvor, aquela cruz, eu agradeci, eu falei, eu quero estar mais perto de Ti. E eu tenho visto nesses últimos dias, não somente no meio cristão, não vou falar tipo gospel. Quando o negócio está meio para lá, para cá, a gente fala tipo gospel, né? Mas eu tenho visto as pessoas cada vez mais longe daquilo que deveriam se parecer, de como deveriam se parecer. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus Ele não vai requerer nada de mim e de você que não nos custe nada. Sempre vai custar alguma coisa. E muitas vezes é até aquilo de melhor que nós temos. Eu gostaria que nessa noite você entendesse, Jesus está vivo, mais vivo do que nunca, está aqui nesse lugar, requerendo aquilo que nós temos de mais precioso, ou aquilo que achamos que tem preço, porque aquilo que Ele fez não tem preço, tem valor. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, Ele ainda no Getsemane, Ele olhou para o Pai, Ele olhou e orou: Pai, se possível for, afasta de mim. E Deus fez assim, ó. Pai, mais uma vez eu te rogo, Pai, se possível for, afasta isso de mim. E Deus, pela terceira vez, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E Deus, se Jesus ouviu um não de Deus, 3 nãos de Deus, quem somos nós para não ouvir um não de Deus? E batemos o pé e ficar emburrado, com birra, não querer mais falar daquilo que Jesus fez na tua vida, não querer mais falar daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero te dizer que nessa noite, para receber algo grande de Deus, vai te custar algo. Agora eu te pergunto, você está preparado, está com uma intimidade com Ele para poder, literalmente, perder para ganhar? Com Deus é assim, irmão, quando você perde é que você ganha. É o contrário. Muitas vezes nós achamos que a saudade é quando você deixa de fazer algo para alguém. Não, é quando você deixa de receber algo de alguém. Jesus está aqui hoje nessa noite dizendo: eu estou com saudade daqueles 5 minutinhos que eu tinha com você e hoje eu não tenho mais. Eu estou com saudade daquelas vezes que você entrava no teu quarto e ficávamos ali 10 minutinhos e você chorava.
E eu falava para o meu espírito estar contigo ali, juntamente ali, no meio do teu choro, recolhendo as suas lágrimas e chegando como um incenso suave até diante de mim. Eu estou com saudade. O Espírito Santo está dizendo no meu coração aqui, ó. Ele está chorando com gemidos inexprimíveis, sentindo saudade dos 5 ou 10 minutinhos que nós tínhamos e hoje não temos mais. Mas para o celular, nós temos 2 horas, nós temos 3 horas, nós temos 4 horas, nós temos 45 minutos, 50 minutos para o Instagram, mais 1h30 para o Facebook, nós temos mais 2h15 para o TikTok, mas nós não temos 5 minutos para Deus. Feche seus olhos. Prostokova, Allah jestna, dorostikier na shuiha, prastnaeha, plastuknoha aistua, rostokohiesha, prastehem yasuish, andorista awa, prostak ana yeshaha, dorsta amandosta, a rieshna, a plastukierna, a losnaha. Chorista aqui, aí na rir, torstoma, prastokna, drestokna, chesna. Ah, Jesus. Choresta ama. Quanto o Senhor nos ama. E mesmo assim o Senhor ainda veio aqui hoje. Fala, Isha. Porque é notória a tua presença aqui. É visível o Senhor aqui. Eu tenho a plena certeza que para eu ter aquilo que o Senhor quer me dar, eu preciso renunciar. Eu preciso estar diante de Ti, em conhecê-lo. Como é que eu posso dizer que eu te amo se eu não te conheço? Se eu não te busco? Se eu não tenho intimidade? Como que eu consigo isso? Me explique. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos diante da Tua presença, ó Yeshua, e Allah Yeshna Yeshama, e Tu vem com este Teu grande amor, nos influenciando com as coisas do reino, e nós já dizemos que não é mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Eu digo com todas as minhas forças, eu não somente preciso, eu quero, eu te desejo, eu te amo. Eu te amo mais do que eu amo a minha família. Porque se eu não tiver o Senhor em mim, como que eu os amarei? Porque todo aquele que tem o teu amor cravado nele, esse é teu filho. Esse é aquele que te ama. Porque como que conseguimos dizer que nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos e conseguimos amar o Senhor a quem vemos? Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha nos confrontar em amor. Porque senão nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Não conseguiríamos estar em lugar nenhum. E se o Senhor trouxe, Senhor, essas vidas aqui até hoje, se Teu Espírito as conduziu a esse lugar, é porque o Senhor quer cuidar, é porque o Senhor quer tratar, é porque o Senhor quer fazer algo glorioso
neles e depois através deles. Porque o Senhor não consegue fazer nada através de nós sem antes ter feito em nós primeiro. Oh, Espírito Santo, Tu tens total liberdade nesse lugar. Tu podes fazer o que o Senhor desejar aqui nesse lugar. O Senhor pode batizar com o Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor pode curar com as Tuas mãos curadoras. O Senhor pode ensinar com a Tua palavra. Aqui o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque esta casa é Tua. Este lugar, Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, numa só comunhão, num só amor, que é o amor a Ti, não amor ao homem, mas amor ao Filho do homem, porque o Senhor deu o Teu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Oh Deus, nós Te queremos, nós Te desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos e dê uma linda salva de palmas ao nome dEle. Oh, glória! Aleluia! Diga comigo, nunca foi sobre mim, sempre será sobre Ele. Agora faz assim. Fala assim, sobre Ele, em mim. Pega aí, irmão. Sempre vai ser. Não tem como mudar. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Diga comigo, Deus vai me mostrar o que eu tenho que dar para Ele, para eu receber dEle. Você sabe o que você tem que entregar para Ele? Aquilo que te afasta dEle. Porque quanto mais você entregar para Ele aquilo que te afasta dEle, mais Ele entrega aquilo que te aproxima. Isso é loucura. O Evangelho é loucura. Por isso que nós seríamos taxados de loucos. Até você não acredita, tua esposa ontem, cara, eu olhando ela, fazendo o que ela estava fazendo ali, sem nunca ter feito, passando massa corrida na parede. Eu comecei a olhar, e eu falei assim, meu Deus do céu. Olhei a Luma, o Juan, descascando as coisas lá. Eu falei assim, meu Deus do céu. Alegria de poder fazer em prol de outras pessoas. Gente, como é gostoso servir. E eu te peço, e eu te faço uma pergunta hoje. Você serviu alguém hoje? Sem querer nada em troca? O reino não é comida e nem bebida. O reino é amor, é paz, é bondade, é longanimidade. O reino, o reino é temperança, é mansidão, é domínio próprio. O reino é o fruto do Espírito. E se alguém disser assim, olha aqui. E se alguém disser assim, pode ir ali, que o reino de Deus está lá. Não, olha, ali também, o reino de Deus está lá, naquele lugar lá. Não, o reino de Deus está ali. Você pode olhar com toda certeza e falar, mentiroso. Porque Jesus disse, eis que o reino dos céus está dentro de vós.
Diga comigo, tudo que eu preciso não está na minha vista. Tudo que eu preciso, eu encontrarei. Pergunta, aonde? Dentro de você. Tudo que você precisa saber está dentro de você. Tudo que você precisa buscar está dentro de você. Todas as vezes que você precisar se calar, se cale. Não retruque. Seja sábio no ouvir e tardio no responder. Porque a hora que lá dentro você fala, poxa vida, cheguei. A pastora Camila está com medo desses últimos dias. Que ela falou assim, estou com medo de te perder. Você está chegando quase à estatura do varão perfeito. Eu falei, ei mulher, falta muita coisa. Porque Deus tem mudado algumas atitudes do meu coração. E quando Deus muda a atitude do nosso coração, meu irmão, a gente começa a parecer mais perto com aquilo que Jesus quer que nós pareçamos. Mas eu quero te dizer uma coisa, deixe de querer viver o que você quer viver, para viver a vida que Jesus tem para você. Ele tem uma vida para você. Por isso hoje, se Ele te trouxe aqui, é para você se abdicar daquilo que você está vivendo, para viver uma vida com Ele. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, que a palavra do Senhor fala assim, não precisa colocar, eu não lembro o capítulo e versículo, mas eu trago aqui. E a palavra do Senhor ela diz assim, ei, se preocupe em conhecê-lo. Nós temos que nos preocupar em conhecer Jesus, em conhecer Deus. E ultimamente as coisas do dia a dia têm deixado com que os nossos pensamentos voem longe. Você sabe qual que é a maior arma de Satanás contra a minha vida e a tua vida nos dias de hoje? Não é fazer mais as pessoas de cavalo. E quando vem na igreja, ora e cai. Não. Nos últimos dias tem acontecido muito isso. Eu vejo. A pessoa ela é influenciada a fazer aquilo que não se deve. Ele já não precisa mais estar montando em cima para fazer de cavalo, não. Aí vem na igreja, põe a mão, ora, expulsa, e a liberta e chora. Não, ele não precisa fazer mais isso não. Hoje são influenciados. Hoje existem influenciadores de Satanás aí na rua. Por isso que nós temos que ser atentos, se cai, vigiar e orar em todo instante, orando em súplicas. Mas volto a te dizer que tudo isso que Deus quer dar para mim e para você, vai te custar alguma coisa. Diga comigo, a renúncia do que eu quero viver. Todos abriram? Gênesis 22. Bispo, não trouxe a Bíblia, esqueci em cima da estante. Aí você pode acompanhar aqui, ó. Amém? Essa versão é NVI. A minha é King James. Eu vou ler por aqui, mas eu creio que os irmãos vão estar aí, porque aqui tem alguns trechos. Tem a King James aí? Enquanto eles colocam, eu vou estar lendo para não prolongar. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. E você não quer passar prova, irmão? Olha para mim aqui. E você não quer passar prova? Se Deus submeteu Abraão a uma prova, você não quer estar passando pela prova? Tem aquele corinho de fogo antigo, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E aí vai. Não precisa mudar não, varão, está no 1 ainda. Eu quero dizer uma coisa. Quem está passando por uma luta travada daquelas, levanta a mão.
Ei, som, foi. Nesses últimos dias, Deus tem colocado muitas pessoas à prova. E eu quero te dizer uma coisa, essa prova é que nem aquela prova quando nós estávamos na escola e nós entrávamos todo alegre na sala de aula e a professora falava, prova surpresa. Sabe quando te pega, literalmente, como falavam os antigos, de calça curta? Aquela prova surpresa. Detalhe, valendo nota. O Senhor está dizendo ao meu coração aqui, estou colocando muitos à prova nos últimos dias, valendo nota. E muitas vezes a gente acha que não. Olha aqui, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. A prova de Deus na minha vida e na sua vida não é se você quer ou não a prova, ou pode fazer uma prova substitutiva, ou pode pagar por uma prova um pouquinho mais para frente, ou eu não quero fazer essa prova. Não, com Deus é prova e acabou, irmão. Está difícil você escutar um glória aqui hoje? E ele disse, é convocação. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou. Deus fez o que com ele? Não entendi. Deus? Presta atenção, primeiro ele te convoca para uma prova, é convocação, e depois ele te ordena a fazer a prova. Diga comigo, não tem como retroceder. Eu vou ter que fazer a prova. Então vou te falar, estuda muito bem este livro. Estude muito bem esse livro. Coma dele de dia e de noite, para que você seja abençoado. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia lhe mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar juntos. Amém? Somente até aí. Como não falar de uma prova, senão a das piores provas que a Bíblia relata? João, quando jogaram ele dentro de um tacho de óleo quente, um caldeirão de óleo quente, que prova? Quando Paulo recebeu uma sentença que seria degolado, que prova? Quando pegaram Pedro, e Pedro falou assim, eu não quero ser crucificado como o meu Cristo foi, mas eu quero ser crucificado de ponta cabeça, que prova? Mas a maior prova, meu irmão, é você entregar a Deus uma promessa a qual Ele fez para você.
Deus olha para Abraão e diz: ei, Abraão, porque foi o próprio Cristo que chegou a Sara e disse que no ano seguinte, na mesma época, ela estaria grávida. E nasceria-se ali um filho, e ele colocou o nome de Isaque, que significa o filho da promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Eu vou colocar uma incógnita agora na cabeça de vocês, hein? Quem tem promessa de Deus morre, sim ou não? Sim. Tinha um povo no deserto que estava com uma promessa de entrar na terra prometida. Morreram todos, menos Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. Quando nós estamos fora do padrão de Deus, as promessas ficam também de lado. Não é porque elas saem de nós, é porque nós saímos dela. E hoje o Senhor está falando assim: volta logo. Volta logo para a presença, volta logo para o caminho. Ei, eu quero te dizer que Deus não tem plano B. Quem usa aqui o aplicativo Waze, levanta a mão. Se você sai da rota, o que acontece? E ele volta para onde? Com Deus é a mesma coisa, irmão. Se você sai da rota, ele não vai encontrar uma rota B para você chegar, não. Ele vai fazer você voltar para a rota A. Com Deus é a mesma coisa. Hoje Ele está requerendo de mim e de você tudo aquilo que nós queremos. Porque Ele está falando: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ei, meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus sonhos são melhores que os seus. Ei, eu quero despertar algo em você para te dizer que aquilo que você está vivendo ainda não é aquilo que Deus quer que você viva. Porque quanto mais você renunciar, mais você tem dele. Quanto mais você renunciar, mais você se agarra a ele. Mais você o conhece. Mais você se torna o cano que passa a água, porque ele é a água. Não esqueço nunca mais, presbítero, isso foi, para mim foi no meu coração daquele jeito, irmão. Nós somos o cano da água, por onde a água que é Cristo Jesus passa. Por isso que você nunca deve chegar e você dar de beber para eles. A única coisa que ele vai fazer é assim, dar a sua mão para ele e fala: eu bebo daquela fonte, deixa eu te levar lá. Glória. Porque se você der de beber, você tem que fazer o quê? Cuidar, ir lá, e toda vez. Mas quando você mostra o caminho e dá para ele e fala: é ali que eu bebo, ele nunca mais vai voltar a ter sede. E Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, todo pomposo. Falou: agora ele vai pedir algo para mim aqui, eu vou falar para eu ir para tal lugar. Abraão, faz o seguinte: eu quero teu filho em holocausto a mim. Murchou, irmão. Pensou, pastor Daniel? Pediu Kaique? Já pensou, Maico? Pediu Gabriel? Já pensou, pastora Camila? Pediu João? Não, né? Chega, né? Já pensou, pastora? Pedir mais um também? A pior coisa que existe para um ser humano, é a perda de um filho. O resto é resto. Mas perder um filho. E Deus olha para Abraão e fala assim: você me ama, eu quero ver mesmo se você me ama, Abraão. Eu quero o seu filho em holocausto. Você vai sair. E eu quero te mostrar aonde você vai ter que ir. Ei, presta atenção. Deus vai te levar num lugar aonde Ele vai te mostrar para você sacrificar aquilo que você mais ama. Porque quando Deus Ele pede algo para você, Ele não dá e fica no oculto, que nem Satanás faz aí, as promessas.
Deus ele te dá o dia, Deus ele te dá a hora, Deus ele te dá onde, Deus ele te dá como é que ele quer. Mas se prepara que ele vai te levar num lugar. Nem que se for para você se redimir com alguém, e a pessoa olhar e falar assim: Deus é na tua vida. A palavra do Senhor diz que Abraão se levanta no dia de manhã, sela o jumento, chama os servos, pega a lenha, pega o fogo, pega o menino. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se por um acaso seu marido chegasse para você e falasse assim: ó, Deus pediu para que eu levasse o nosso único filho, a nossa única filha em sacrifício a ele, você deixaria, mãe? Você acha que Abraão falou para Sara? Não. Amor, você vai sair tão cedo, onde você vai com Isaac? Nós vamos adorar a Deus. Ele estava mentindo, sim ou não? Não. Porque o sacrifício naquela época era um movimento de adoração a Deus. Subiram no jumento. Eu fico imaginando os 3 dias de caminhada de Abraão. Como que não foi olhando para o menino? Os servos não sabiam, só quem sabia era Abraão. Ei, na prova a qual Deus nos colocou, quem sabe da dor? Somente nós. Não adianta contar, porque o irmão, a irmã, ou quem quer que seja, vai se compadecer por uns 20, 30 minutos no máximo. Depois eles vão voltar para o cotidiano deles. Mas nós continuaremos na prova. Será que não chegou, parar de falar para as pessoas da provação? E Deus está falando assim: conversa comigo, intimidade comigo, no quarto comigo, na intimidade eu, você, somente nós lá em cima. Será que não chegou o momento de pararmos de viver como queremos viver, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos? A renúncia da carne, a renúncia do sentimento humano. A Bíblia diz que o coração do homem enganoso, o coração, o que é isso aqui? Não, é isso aqui. O sentimento do homem enganoso, ele pode te enganar a qualquer instante, irmão. Eu acho aquilo, eu acho acolá. Mas estão falando de mim. Ó Satanás aí, irmão. E ele está falando: eu estou te colocando à prova porque eu quero que você me conheça. Permanecei em me conhecer. Ele é bom e manso de coração. Cada vez mais que ele nos coloca numa prova, ele nos quer nos aproximar mais dele. Não te afastar. E você percebeu que cada vez que ele coloca, ele nos chama para uma prova, a primeira coisa que é: não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Não quero falar com o pastor. Não quero falar mais com a pastora. Não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. A mulher falou alguma coisa, eu não falei com você. O coração já fica como? Endurecido. Você sabe o que eu peço para Deus todo dia de manhã? Senhor, me dá o teu coração. Eu quero agir como o Senhor age. Eu quero falar como o Senhor fala. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero escutar como o Senhor escuta. Faça isso todo dia de manhã, a hora que você acorda, dobra o teu, nem levanta, dobra o teu joelho, cai de joelho, fala: Senhor, eu quero o teu coração, para entender como o Senhor entende, para falar como o Senhor fala. E ele para. A palavra do Senhor diz que no 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Deixa eu te fazer uma pergunta: Abraão sabia onde era?
E como que ele levanta no terceiro dia, olha de longe e sabe que é o lugar? Quem falou com ele? E como que você ainda diz que não consegue escutar a voz de Deus, irmão? Ele fala com você todo dia, todo instante. Presta atenção. Quem já foi na Praça da Sé aqui? Não é aquela barulheira? Você sabe que você tem que ir naquele lugar, você vai naquele lugar, não vai? É ali que eu vou, você tem um objetivo. É a mesma coisa com Jesus, ele parado no meio da Praça da Sé. Você escutando todo aquele barulho, você fechar os olhos, você reconhece a voz dele. Você sabe quem ele é. É ele que te guia. É ele que te mostra. É ele que te leva. É ele que te traz. É ele que faz, é ele que põe, é ele que tira. É ele que molda, é ele que quebra, é ele que restaura. Se a minha vida e a tua vida está nas mãos dele, é ele que faz tudo. Não é o inimigo. A palavra do Senhor diz que Satanás está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus nos protegendo. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Mas como tudo é permissão de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, então eu falo que até o ruim de Deus na minha vida é bom, porque me alinha com Ele, porque me traz para Ele. Ele vem, Maurílio, fazendo, vem para perto de mim. Deus, Ele é expert. Deus, Ele é expert. Olha o que eu vou falar agora aqui, irmãos. Deus, Ele é expert em dar dons para quem vai para o inferno. Ixi, deu um nó aí, não deu? Deu um nó, pastor Daniel? Deu um nó aí, presbítero? Deu, né? Quem já ouviu falar de Balaão? Deus falava com ele, falava através da boca dele, dava revelações para ele, deu dons para ele. Todas as revelações que Deus deu para ele, todas se cumpriram. E ele era chamado de falso profeta. Deus ama dar dons para quem Ele vai mandar para o inferno, irmão. Mas você sabe o que Deus olha? Intenção do coração. Por que você acha que Caim matou Abel? Intenção do coração. Por isso que a Bíblia fala que Deus esquadrinha os nossos. Não entendi. Deus esquadrinha os nossos. Quando ele chega nesse terceiro dia, Abraão, o Espírito Santo falou algo muito forte comigo, que o tempo da caminhada é um tempo de obediência e reflexão. Tipo, você vai perder aquilo que você mais ama. Você vai perder um filho, você vai sacrificar aquilo que você mais deseja, aquilo que Ele te deu. Sabe, Tiago? Aquilo que você tinha mais apreço, que você falou assim, putz, está indo embora, cara, eu demorei para conquistar, valia muito mais e eu tive muito menos. E ainda você virou e falou assim, depois eu conquisto outro. E é por isso que Ele veio com aquela grande bênção para você, prata, que hoje está na tua garagem, porque você não se apega a essas coisas. Foi por isso que Ele pegou e entregou e fez assim, ó, estou aí, filho. Quanto menos o nosso coração estiver daquilo que a gente quer, mais rápido ele vai chegar. Uau! Porque nunca Deus vai entregar algo para a gente que vai nos afastar da presença dEle. Ele nunca vai deixar chegar algo sobre a minha vida e a tua vida que o nosso coração, ele vai perder. E Ele disse assim, agora eu quero ver, Abraão, se tu me amas mesmo. E Abraão olhou e disse,
olha, fiquem aqui, no versículo 5. Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Vocês pegaram um segredo aí nesse versículo ou não? Ele já tinha ido adorar a Deus ou não? Ele já tinha ido subir no monte ou não? Ele já tinha ido sacrificar o menino ou não? Mas como que ele disse isso aqui? Como que ele disse isso daqui? Eu e o menino iremos ali adorar a Deus e voltaremos. Olha o segredo aqui, meu irmão, é fé. Ele disse assim: não importa aquilo a qual eu estou passando, não importa aquilo que eu estou vivendo, eu irei, nós adoraremos e Deus entrará com a provisão. Você sabe por que Abraão falou assim, ó? Fiquem aqui os servos, fiquem aí o jumento, deixa o jumento aí também. Tem um outro segredo aí. Porque se eles subissem, os servos não deixariam ele sacrificar o menino. Epa, para. Não mata o menino não, tem o jumento ali, vamos sacrificar o jumento. Ou, não, senhor mestre, senhor, não, eu vou no lugar do menino. Por isso que ele já disse, fica aqui o menino. Fica aqui os servos, fica aqui o jumento. Você sabe o que mais dói? Diga comigo, a subida. Porque a subida dói. Mas eu quero te dizer que Deus nunca vai te abandonar nos seus momentos mais difíceis da sua vida. Ele disse, eu estou convosco. Eu vou junto com você nessa subida. Não é uma ladeira, é uma subida, irmão. A subida dói. O menino estava carregando a lenha. O pai estava carregando o fogo, o cutelo. O menino estava de mão dada com o pai. Eu fico imaginando. E naquele momento ele olha para o menino e o menino fala, pai, não dá. Eu acho que a pior coisa é você deixar de ouvir de um filho a palavra pai. Pai. Mês que vem faz 4 anos que perdi meu filho. E essa palavra dói até hoje. O deixar de ouvir. Eu fico imaginando Abraão subindo ali. E o pior de tudo, é ele ter que fazer. É ele ter que sacrificar. Mas ele conhecia o Deus dele. Abraão conhecia o Deus dele. Abraão sabia quem era Deus. E ele começa a subir, e o menino faz essa pergunta, o menino questiona ele. Cadê o holocausto, pai? E ele para, e fala assim, filho, Deus proverá. Erga sua mão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está provendo na tua vida. O grandioso Jeová Jirê, o Deus da tua provisão, Deus proverá. Deus proverá na sua vida ainda essa semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa semana você vai ver um grande milagre de Deus na sua vida, que você vai falar assim, olha, por isso que eu acredito e te sirvo até agora, independentemente das minhas imperfeições, eu sei que o Senhor proverá, aplaudam ao nome do Senhor Jesus. Só que eu tenho uma má notícia para te dar, irmão.
você vai ter que chegar no lugar onde você não quer. Você vai ter que chegar lá no pico do monte. Você vai ter que pegar as pedras para fazer o altar. Você vai ter que pegar o fogo, você vai ter que pôr a lenha. Você vai ter que olhar para aquilo que você não quer sacrificar e falar assim: eu vou te dar em holocausto a Deus, porque você está me afastando dele, e hoje eu estou sacrificando a ele. Eu não quero mais viver isso. Eu estou vivendo agora com Deus, e é com ele, por isso que você vai ser sacrificado hoje, aquilo que eu mais amo, ó. Sacrifique os gastos abusivos, as parcelas que ficam depois pelos meses, o consumismo. Sacrifica aquilo que você quer, literalmente. Ai, mas eu quero, mas eu tenho. Para que eu vou comprar mais uma TV? Eu tenho um carro, para que eu vou comprar mais um? Se não for por uma necessidade. Pode deixar encostado, guardado. O que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida hoje, meu irmão, é coisa grande. É grande, irmão, é grande. A subida do monte é grande. Para sacrificar é grande. Sabe aquele desejo que você tem no teu coração? Você fala: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já parou para orar a Deus para saber se é vontade dEle? Aí você se sacrifica para conquistar, aí depois tem que dar para poder pagar o sacrifício. Abraão vai e faz o altar. Eu vejo o altar como um preparo da consagração. Aí ele pega o menino. Fica imaginando colocando o menino sentado. E o menino já faz assim com as mãos. E ele pega aquela corda, amarra no punho do menino. E eu fico imaginando ele fazendo assim, pastor Flávio. Pai, você é doido. Precisa ter muita fé. Entregar o filho significa obediência ao que Deus pediu. E nós temos obedecido a Deus, nós temos nos sacrificado, ou já não somos mais quem nós éramos quando o conhecíamos direito? Ou nós perdemos a essência de buscá-lo da forma que temos que buscar? Isaac sabia também o Deus a qual o pai dele servia. Mas ainda o pior momento, quando Abraão começa a imolar aquele cutelo, Abraão estende a mão, apanha-se a faca e começa a imolar para poder sacrificar o seu filho. Mas acontece alguma coisa. A Bíblia diz que, entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu. Quem chamou do céu? Quem? Quem chamou? Não é um, é o. Quem é o anjo do Senhor? Jesus está entrando na tua causa e dizendo: ei, escute, não importa o que você está sacrificando, Ele está vendo o seu sacrifício, Ele está vendo aquilo que você está entregando a Ele, se custa ou não custa nada. Hoje Ele está dizendo aqui: quanto mais sacrificar a mim, as suas vontades, os seus desejos, mais as coisas do céu chegarão a mim e a você.
Ele disse: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste, amado, teu único filho. Olha que coisa doida. No versículo 4 disse: no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar que Deus havia determinado. No terceiro, depois do sacrifício de Jesus, porque Jesus foi o sacrifício, sim ou não? Em qual dia ele ressuscitou? Abraão, ele foi, literalmente, a pessoa que viu aquilo que Deus iria fazer com Cristo Jesus. Diga comigo: ao terceiro dia. Conta comigo: segunda, terça, quarta. O ápice da nossa aprovação, quarta-feira. A boa notícia, quarta-feira. Você vai poder estar sendo espremido quarta-feira, irmão. Mas o Senhor está falando: fica firme. Fica firme. A notícia pode vir que vai te estrangular segunda, te arrebentar, te maltratar na terça, arrancar um pedaço seu na quarta, mas antes das 18 horas, a boa notícia chegará. Ei, não toca no menino. Abraão vem, pega o holocausto que está preso pelos chifres no arbusto atrás dele, sacrificam, e ele pega na mão do menino com alegria, e eles começam a descida do Monte Moriá. Eles começam, creio que, a cantar e adorar ao nome do Senhor, porque na descida tem choro de alívio, na descida tem choro de alegria, na descida tem a palavra: eu consegui, um alívio tremendo. Deus está mudando o ciclo hoje, mas vai ter que sacrificar, vai ter que subir no monte. Para toda mudança tem que ter um sacrifício. Tem que renunciar, tem que fazer, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, mesmo que não esteja. Porque quando nós não estamos prontos, é aí que nós estamos, porque nós estamos dependendo dEle. Quando Pedro disse: Senhor, eu estou pronto. Quando Jesus disse para ele assim: eu irei ser crucificado, eu vou morrer. Jesus falou, Pedro disse assim: não, eu vou no teu lugar. Não, Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. Mas quando Jesus mostrou para ele, ele disse: não, Senhor, eu não estou pronto não. Ele falou: agora você está, porque não será mais você, será eu através de você. Então se prepare. Essa semana será uma semana derradeira. Essa semana será uma semana de passar literalmente, sabe aonde? Presta atenção. Gideão, quando foi chamado, estava onde? No lagar, malhando o quê? Trigo. Mas lagar é lugar de malhar trigo? Lagar é lugar do quê? De malhar o quê? E por que Gideão estava lá? Malhando trigo no lagar. Diga comigo. Fala assim, pergunta para mim. Fala: por quê, bispo? Porque Deus vai te dar estratégia para conseguir alcançar aquilo que você ainda está precisando. Diga comigo: quarta-feira.
É o dia. Se prepare, mas se prepare até quarta-feira, meu irmão. Ó, vão tentar te pisar. Vão tentar te colocar para baixo. Vão tentar contra a tua pessoa falando coisas que não se devem. Se prepare. Mas ó, aguenta, ó. Porque essa é a subida do monte. Mas a descida, o choro vai ser de alívio. O choro vai ser de alegria. E o choro vai ser de paz. Se coloque de pé. A Bíblia diz no livro de Gênesis 22, 14. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até nossos dias se diz, no monte do Senhor, Deus proverá.